Meu nome é Márcio Amaro, tenho a honra e a glória de ser coronel do Exército Brasileiro. Não tive a sorte de ser de cavalaria, mas sou de comunicações, formado na turma de 1991 da AMAN, e tenho a honra, a melhor turma da AMAN, de passagem, né, segundo Charles, e tenho a honra de, no momento, estar presidindo aí a nossa iniciativa, o Instituto Brasil Soberano, que, como o próprio nome diz, aí tem o interesse de agregar essa luta que está sendo bastante necessária aí na nossa visão, de nós restaurarmos a soberania do nosso país, que na nossa análise, na nossa análise de ambiente, ela se encontra ameaçada. Não por forças militares, mas por forças outras que têm conquistado aí paulatinamente um grande poder, particularmente junto àqueles que deveriam zelar justamente pela soberania nacional e pela nossa Carta Magna, que, no nosso entender, a cada dia, nós temos exemplos aí de que as nossas liberdades, a nossa lei maior e a nossa própria soberania está sob ameaça dos nossos poderes constituídos. Então, nós estamos nos esforçando aí a nos unir nessa luta de resgate dessa capacidade soberana do povo brasileiro. E, nesse sentido, a gente tem atuado, tem discutido, tem aprendido junto, e também com diversos convidados que têm nos dado a honra de participar dos nossos eventos. Hoje, a partir aí, acredito que daqui a uns minutos, nós já poderemos contar aí com mais um somatório, com uma parcela do conhecimento do professor Sepúlveda, que é uma das referências no conhecimento sobre o conservadorismo internacional, né? Porque, como eu acredito que você saiba, o senhor Sepúlveda, ele é português, é europeu, nascido em Portugal, mas reside aqui no Brasil, então ele circula aí por esses dois macroambientes, tanto o ambiente europeu quanto o nosso aqui, ambiente nacional, o nosso Brasil. Infelizmente, esse fenômeno que foi descrito aí de forma bem sumária por mim, ele não ocorre só no Brasil, ele ocorre em diversas outras nações, e também em nações do primeiro mundo, que nós poderíamos imaginar estariam imunes a determinadas manifestações aí de pensamentos deletérios, mas a gente observa que esse cenário ele se repete em diversas outras nações, inclusive naquela onde mora aí o nosso companheiro, já, e que e tem sido, nesses últimos 200 anos, a referência do liberalismo econômico e o maior sucesso em termos de Estado democrático de direito. Infelizmente, os Estados Unidos, assim como diversas nações na Europa, também estão sofrendo aí com o impacto dessas mesmas ideologias e tentativas de flexibilização. E dentro da nossa análise de cenário, nós percebemos que a ameaça sobre o Brasil ela ainda é maior, em virtude de que nós nos encontramos bem na direção das principais narrativas, aí, considerando as nossas riquezas naturais, considerando principalmente as nossas reservas de bioma, em especial a nossa Amazônia, que está alinhada aí com um novo discurso que eu costumo chamar de nova religião, essa religião do clima, em que muitas pessoas seguem aí cegamente, como se tudo que é dito por um determinado número de pesquisadores fosse verdade, e nós questionamos aí exatamente essas diretrizes e essas ordens vindas de autoridades que nós questionamos, que nós não elegemos e que nós não reconhecemos. Infelizmente, nós temos hoje, no poder da República, um determinado cidadão que, na nossa visão, pelo menos na minha visão particular, deveria estar na cadeia, ele está governando o nosso país, à revelia da lei, mas porque ele aceitou, no meu entendimento, ele aceitou fazer parte aí dessa fantasia, e inclusive já declarou 2 vezes, uma no Cairo e outra em Belém, de que as ordens emanadas por institutos supranacionais devem vigir aqui no nosso território, mesmo a revelia da vontade soberana do povo e também, e até mesmo, dos nossos representantes eleitos lá no Congresso Nacional. Infelizmente,
o Congresso parece também que não está reagindo a isso. Dito essas palavras, eu convido a todos aqueles que não ainda participam do nosso Instituto a se unirem a nós. Vamos dar agora as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, senhor José Carlos Sepúlveda. Boa noite, professor. Boa noite, coronel. Professor, eu sou o coronel Márcio Amaro, eu tenho a honra de estar presidindo nesse momento o Instituto Brasil Soberano, que, como eu dizia aqui para os nossos convidados de hoje, é uma iniciativa ainda que pequena, mas que pretende se somar aí no esforço de resgate da soberania da nossa pátria. O senhor já nos deu a honra de participar algumas vezes das nossas atividades como convidado, e eu agradeço muito a essa deferência, e hoje o senhor nos honra ainda mais participando como palestrante, e eu já de antemão aqui lhe apresento mais uma vez os nossos agradecimentos. Eu acredito que todos aqueles que nos acompanham tenham conhecimento. O senhor José Carlos Sepúlveda, ele é uma referência no conservadorismo, tanto nível internacional, mas também aqui para os brasileiros. Apesar de ser português, ele é residente aqui no nosso país e tem um conhecimento bastante largo, bastante extenso da política, não apenas europeia, portuguesa, seu berço natural, mas também aqui do Brasil, a pátria que ele escolheu para ajudar a progredir. Eu lhe agradeço, senhor Sepúlveda, e estamos aqui todos ouvidos a escutar os seus ensinamentos sobre aquilo que o senhor entende como o pensamento conservador. A palavra será sua e, mais uma vez, muito obrigado pela deferência. Bem, antes de tudo, então, uma boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui. Coronel, mais uma vez, eu lhe agradeço o seu convite permanente para eu participar das reuniões. Já tive a oportunidade de participar de várias, infelizmente não de todas. E é uma alegria poder... eu até fiquei assim um pouco surpreso, porque quando o senhor tinha me convidado, eu tinha pensado que era para vir participar de uma exposição sobre o conservadorismo, mas não, era eu que tinha que fazer a exposição. Bom, eu, antes de tudo, queria fazer uma saudação a todos no seguinte sentido: dar os meus parabéns por ver que há pessoas que se preocupam em se reunir, né, ainda que seja virtualmente, para estudar e para analisar. Porque hoje em dia as pessoas têm muito a mania de agir imediatamente, né? E isso é um dos princípios que eu vou dar aqui sobre o conservadorismo, que o conservador ele tem ele tem aqui até uma formulação interessante do Russell Kirk, que é um autor conservador, que ele diz o seguinte: a providência se move devagar, só o demônio que está sempre com pressa, né? Então, eu acho que nós temos essa vantagem, que é refletir e fazer aqui, portanto, todas essas reflexões. Bom, eu vou aqui... O senhor me pediu a questão do conservadorismo. E me pareceu o seguinte: há muitas pessoas que falam disso e falam legitimamente disso. O conservadorismo, digamos assim, mais do ponto de vista da ação política, da ação até sociológica, artística, tudo mais. Mas eu acho que existe um pressuposto da mentalidade conservadora, do conservadorismo, que é a mentalidade conservadora. Eu queria só aqui começar portanto, eu não vou falar propriamente de ações políticas, nem nada disso. Vou falar uma reflexão mesmo sobre o modo de analisar as coisas, como eu costumo analisar as coisas. Não estou dizendo que é uma maneira infalível, mas é a maneira como eu costumo analisar as coisas. Um dia, infelizmente, eu não guardo tudo o que passa pela minha mão,
Mas um dia um analista de esquerda escreveu um artigo em que ele dizia o seguinte: infelizmente no Brasil, nós da esquerda ganhamos eleições, mas a mentalidade do povo, e do povo aqui no sentido mais autêntico, não das massas manipuladas, mas do povo mesmo, essa mentalidade é colonial. E nós fazemos tudo para modificar essa mentalidade e não conseguimos. Esse ponto de partida me parece muito interessante, porque quando nós falamos e dizemos que o brasileiro é conservador, isso não tem diretamente a ver com o voto dele. Porque o voto dele muitas vezes é distorcido por várias razões, por compra de votos, enfim, por ignorância, por tudo mais. Nós estamos vendo aí um exemplo concreto, que é a questão do aborto. A questão do aborto, a tentativa de aprovar o aborto está causando um repúdio no Brasil que está muito além dos votos. Tanto é que tem até deputado de esquerda fazendo discurso contra a aprovação do aborto. Por quê? Porque eles sabem que as bases deles não aprovam isso. Então, não sei se eu consigo, assim, ser claro nesse primeiro ponto. Quer dizer, acho que, bom, aqui há várias pessoas que são militares, e acho que como nem todos são militares, mas há vários que são militares, o que eu respeito especialmente. Mas para quem é militar, eu não preciso dizer que uma das coisas que é necessária numa guerra é analisar o terreno, é analisar o adversário, é analisar as próprias digamos, o que é que a pessoa tem à disposição ou não tem à disposição para fazer a sua guerra. Bom, então, eu acho que nós precisamos ter uma noção muito clara disso. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, mesmo da dita direita ou ditos conservadores, acabam por se enganar muito com as narrativas da mídia. Eu vejo isso, sobretudo, em gente, políticos e outras pessoas, eles vivem à procura do que a mídia está dizendo. Não interessa o que a mídia está dizendo. Tente fazer uma coisa que esteja para além disso, mas eles não, eles são pautados pela mídia. São, assim, é um terror. A mídia é um terror para eles. Bom, então, qual foi, digamos, a base que eu escolhi para essa exposição? Porque a exposição também não pode demorar muito, tem que ser uma coisa resumida. Então, qual foi a base que eu escolhi para essa exposição? Existe um autor chamado Russell Kirk, americano, que ele tem várias obras sobre o pensamento conservador, e ele tem os chamados 10 princípios conservadores. Quais são os 10 princípios conservadores que ele dá? Ora, por acaso esse texto, inclusive, no Brasil, foi até traduzido inicialmente pelo padre Paulo Ricardo, pela equipe do padre Paulo Ricardo, e depois muitas pessoas usaram esse texto. Mas eu acho interessante porque ele tem uma visão com a qual eu afino muito e que, infelizmente, nem todos os conservadores afinam muito com essa visão. Mas eu gosto muito dessa exposição que ele faz. Então, veja o seguinte, ele vai dar princípios conservadores, mas ele vai dar um pressuposto, e era esse pressuposto que eu queria abordar com mais vagar aqui com todos. Porque eu acho o seguinte, nós só entenderemos o Brasil, na realidade, se entendermos isso. E nós só entenderemos, por exemplo, a guerra cultural que é feita contra este Brasil, se nós percebermos o que é o Brasil que nós temos debaixo dos olhos. Ele diz o seguinte, o conservadorismo não é nem uma religião, nem uma ideologia. Então, é um conjunto de opiniões, que é chamado conservadorismo. E ele diz o seguinte, na medida em que seja possível determinar
o que os conservadores creem, os primeiros princípios do pensamento conservador, quais são? Ele diz o seguinte, aqui já começa algo que me parece muito interessante. Talvez não seja próprio usar a palavra conservador como um substantivo, mas como um adjetivo. Trata-se de um modelo conservador. O conservadorismo, na verdade, trata-se, antes de tudo, de um estado da mente, de um tipo de caráter e de uma maneira de olhar para a ordem social civil. Então, esse ponto aqui é fundamental. Antes de tudo, o conservadorismo não é uma doutrina, não é nada, é uma mentalidade. Ora, essa mentalidade nasceu da onde? Eu aqui eu paro aqui um pouco na exposição dele e vou tentar fazer aqui uma interpretação para o Brasil. Essa mentalidade nasce da onde? Qual é a mentalidade que nós temos como conservadora no Brasil? Nós, antes de tudo, e ele vai falar disso mais adiante, nós não podemos esquecer que o Brasil nasceu cristão. E, portanto, a questão do cristianismo é fundamental na formação da mentalidade do brasileiro. E é, portanto, também fundamental na mentalidade conservadora do brasileiro. Não sei se isso está claro, se não está, mas eu acho esse ponto muito importante. Então, esse é um dos pontos. Bom, depois, nós vemos que a mentalidade conservadora é uma mentalidade que se espelha em outras situações. Quais são as situações? É que nós tivemos, ao longo destes séculos de formação do Brasil, nós tivemos uma sociedade hierarquizada. Uma sociedade com classes sociais definidas e que elas, segundo até a própria doutrina cristã, elas não eram essas diferenças de classes não eram, como diz a esquerda, opressoras ou visavam desigualdades aberrantes. Não, são desigualdades harmônicas. E o brasileiro se habituou a esse trato respeitoso. Por exemplo, ao longo dos séculos, nós vemos muito isso. Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ler algumas coisas do Gilberto Freire, mas o próprio Gilberto Freire diz que entre os próprios escravos e os senhores acabava havendo uma relação que era muitas vezes familiar. Ele conta, por exemplo, cenas como que os chamados escravos da casa vinham à mesa para rezar as orações da refeição com os senhores da casa. Havia um relacionamento familiar. Ora, isso acho que todo mundo ainda apanhou no Brasil, já agora não estou falando da escravidão, estou falando do relacionamento social, e ainda existe muito. Quando se vai, por exemplo, mais para o interior, mas mesmo numa cidade grande como São Paulo, que é uma cidade já toda cheia de distorções, mesmo aqui se percebe um relacionamento harmônico e hierarquizado na sociedade. Isso também faz parte da mentalidade conservadora do brasileiro. Uma outra coisa, vejam que a sociedade, infelizmente, ela tem elementos de corrupção moral muito grandes, tem elementos de corrupção familiar muito grandes, mas, mesmo assim, pessoas que têm condições, às vezes, de família que não é a melhor, essas pessoas defendem o Instituto da Família, porque eles percebem que a família é um elemento necessário à conservação de uma ordem na sociedade. Não sei se eu continuo
a estar claro nessas coisas, mas eu acho importante entender isso para nós entendermos o seguinte: o que é a mentalidade conservadora segundo o Russell Kirk, e traduzindo para a prática. Bom, uma outra coisa, o senso da propriedade. O senso da propriedade é inerente à mentalidade conservadora. Ora, o brasileiro tem muito senso da propriedade. Eu faço aqui até, não as pessoas que estão aqui, claro, mas é um desafio que se pode fazer. Alguém já viu trabalhadores rurais invadirem a própria fazenda na qual eles trabalham? Não. São sempre massas arregimentadas e manipuladas. Os próprios trabalhadores, eles respeitam a propriedade da pessoa que é o patrão deles. E mais, muitas vezes são eles que vão defender a propriedade dos patrões deles. Então, isso mostra mais um elemento dessa mentalidade conservadora do brasileiro. Depois, um outro ponto importante nisso aí é a iniciativa que o brasileiro tem. Descobrir coisas, virar-se. Eu, sinceramente, acho que muitas vezes se deturpa o sentido da palavra jeitinho e se macula a realidade do jeitinho. Porque o jeitinho, eu acho que é um dom. Como todo dom, pode-se abusar dele, mas eu acho que é um dom. Bom, eu aproveito para dizer que o seguinte: eu sou português, há muitos anos que vivo aqui e tenho um verdadeiro entusiasmo pelo Brasil. Eu não considero o Brasil um outro país, não porque eu queira fazer outra vez o Reino Unido, mas porque eu considero o Brasil um país extraordinário. Eu considero, e por isso tudo isto me entusiasma bastante, toda esta mentalidade me entusiasma bastante. E digo-lhes mais, na Europa, vou-lhes dar um exemplo, na Europa, quando eu digo o seguinte: não, o Brasil ainda não aprovou o aborto, as pessoas não acreditam. Mas como? No Brasil, que é um país que todo mundo acha que é um país largado, que não tem moral, que não sei. Não, calma aí. O Brasil é muito diferente do que é pintado pela imprensa. Então, eu acho, eu dou isso também aqui como um outro elemento. Mas nós poderíamos, assim, multiplicar as observações sobre essa mentalidade conservadora do brasileiro. E por isso é que eu digo o seguinte: a questão eleitoral é sempre uma fraude, porque é uma manipulação. Eu não estou falando agora aqui de urnas e essas coisas todas, também tenho as minhas opiniões sobre isso, mas eu estou falando o seguinte: infelizmente, os processos eleitorais são enganadores e muita gente acaba fazendo uma avaliação do país através do processo eleitoral, quando essa não é a verdadeira avaliação do país. Como estão aqui, eu vejo que até uma das pessoas que está assistindo é um general, mas há outras pessoas militares aqui, e eu lhes digo uma coisa: a grande admiração do povo brasileiro pelas Forças Armadas vem dessa mentalidade conservadora. Por quê? Porque eles veem nas Forças Armadas um espelho da nação, veem nas Forças Armadas um espelho da ordem, veem nas Forças Armadas uma instituição que é baseada na hierarquia, e tudo isso é conforme a mentalidade conservadora do brasileiro. Por isso, esse sentimento de admiração que o povo tem pelas Forças Armadas. Infelizmente, neste momento, né, nós estamos vendo que essa confiança admirativa que o brasileiro tinha deu lugar a uma desconfiança e a uma espécie de ressentimento que é compreensível pelos acontecimentos que se deram no Brasil. Mas eu estou falando, habitualmente sempre foi assim
em relação às Forças Armadas. Bom, é claro que esse Brasil, assim, é um Brasil que, muitas vezes, porque esse é outro ponto que me parece importante aqui chamar a atenção, é que os brasileiros, muitas vezes, não se dão conta, acho que os militares se dão um pouquinho mais de conta, mas os brasileiros não se dão conta que estão num continente, né? Eles vivem num continente. Ontem eu vi uma apresentaçãozinha que era o mapa do Brasil e por cima ia passando uma espécie de um carrossel com todos os países da Europa. Iam passando pequenininhos, Portugal, Bélgica, Holanda, Inglaterra, França, Espanha e tal, e nós vemos o seguinte, nossa, meu Deus do céu, a comparação é uma coisa impressionante. E essa realidade enorme chamada Brasil, também faz parte dessa mentalidade conservadora do brasileiro. Por quê? A meu ver, por exemplo, esse sentimento que o brasileiro tem de dizer que Deus é brasileiro, esse sentimento que o brasileiro tem que o Brasil é um país que tem um grande futuro, que é um país que tem uma promessa, que é um país cujas riquezas, as riquezas materiais do Brasil, eu acho que elas têm uma certa... são tão pródigas que não se pode dizer que elas não têm uma certa bênção, né? Eu até diria mais, eu diria que outro dia disse isso numa pequena conversa que eu fiz no Nordeste, eu disse isso, que quando se considera as riquezas do Brasil, nós temos a impressão de uma descrição bíblica, né? Por exemplo, hoje, por exemplo, o Brasil produz alimentos que numa quantidade impressionante. O Brasil tornou-se um celeiro do mundo. Apesar de haver gente que está querendo destruir isso, mas o Brasil é essa coisa grandiosa que é um celeiro do mundo. Bom, tudo isso faz o que o Russell Kirk chama de mente conservadora. Uma das pessoas que estuda muito no Brasil conservadorismo, que é o Bruno Garchagen, ele chama muita atenção disso. Como o conservadorismo é essa mentalidade, há uma expressão do conservadorismo em cada país. Ele não é uniforme, não é como uma doutrina política apenas, não. Ele tem uma expressão nacional, uma expressão de se manifestar em cada país. Bom, então eu vou dar aqui, não vou dar todos, porque senão nós ficaríamos aqui numa exposição enorme, não vou dar todos os princípios que dá o Russell Kirk a respeito da mentalidade do conservador, mas ele dá alguns princípios e o primeiro princípio que ele dá e que eu acho fundamental é o seguinte: o conservador crê que existe uma ordem moral duradoura. E eu acho que isso é o que diferencia de muitos liberais, que acham que não existe uma ordem moral duradoura, existe uma ordem moral evolutiva. Ora, isso é um ponto fundamental para entender o que é o conservadorismo, a mentalidade conservadora. Ou seja, a natureza humana é uma só, diz ele, constante, e as verdades morais são permanentes. Vejam que toda a esquerda trabalha exatamente ao contrário. A esquerda mais radical, hoje na Europa, está propondo a antropofagia, dizendo que esse tabu tem que ser quebrado. Vejam, portanto, qual é a radicalidade com que eles, aspas, evoluem, né? Ora,
para um conservador isso seria simplesmente impossível. Mas aqui vem um outro problema também interessante. Ele diz o seguinte: essa ordem moral duradoura tem essa expressão inicial que é ordem. A ordem, é claro que tem um princípio de harmonia, reflete a harmonia. Mas ele chama a atenção aqui para duas coisas importantes. Existe uma ordem interior da alma e existe a ordem exterior do Estado. Esse é outro problema também que muitas vezes os conservadores, algumas pessoas do conservadorismo ou algumas pessoas da chamada direita não querem levar em consideração, que é a ordem interior da alma. Ou seja, tem que haver uma ordenação da alma, tem que haver uma harmonia da alma. Portanto, os valores interiores de cada pessoa. E depois isso vai se refletir na ordem exterior do Estado. Não é apenas uma ordem exterior do Estado. Por quê? Porque se nós entendermos a política, a cultura, a economia, tudo, o direito, todos os ramos do agir humano de uma maneira reta, nós temos que ver que eles são reflexo da alma. Eles são, por exemplo, quando uma pessoa abusa do poder, como nós estamos vendo no Brasil pessoas fazerem, isso é um reflexo da alma da pessoa. Ela não tem escrúpulos de fazer a injustiça, ela não tem escrúpulos de alterar a lei, ela não tem escrúpulos de cometer injustiça contra terceiros, e isso é um reflexo da alma dela, numa atuação que é uma atuação do Estado. Não sei se isso também está claro. Porque esse ponto é fundamental. E eu vejo que certos conservadores escapam disso. Não querem muito falar disso. Ora, esse aqui é um dos grandes pensadores conservadores e ele dá como primeiro princípio exatamente isso. Uma ordem moral duradoura. Eu até fui pegar aqui, eu sou discípulo do professor Plínio Corrêa de Oliveira, e ele tem um escrito, que é um autorretrato filosófico, em que ele está expondo exatamente o processo de revolução que foi alterando as sociedades, que foi atacando as sociedades. E ele diz o seguinte: a ordem não é apenas a disposição metódica e prática das coisas materiais. Bom, se fosse assim, nós poderíamos dizer que um campo de concentração tem ordem, né? Está todo mundo alinhado, está todo mundo sob a chibata, então diríamos que ali há ordem. Não, não é só isso. Segundo o conceito tomista, a ordem é a reta disposição das coisas segundo o seu fim próximo e remoto, físico e metafísico, natural e sobrenatural. Ora, o homem, por exemplo, não foi feito para estar preso. O homem foi feito para ser livre. Portanto, não pode haver ordem num campo de concentração. Isso seria uma concepção completamente errada da ordem. E o que seria a revolução, não a revolução, não no sentido da agitação de rua, de guerra civil, não, mas a revolução enquanto um movimento que vai levando pessoas e nações para um fim que seria, por exemplo, esses ideais da esquerda, da extrema-esquerda, etc. Seria o esforço que visa dispor os seres contra a ordem. Existe uma ordem natural. Por exemplo, para dar um exemplo concreto, voltar ao exemplo concreto do aborto. Nesse momento, a ordem natural é respeitar a vida do nascituro e respeitar a vida daquele que vai nascer.
O que é uma revolução? É querer impor ao país uma legislação que vai no sentido contrário para desrespeitar o direito à vida. Agora começa com o aborto, depois se estenderá a outros campos. Então, isso é o que faz essa diferença. Bom, o segundo princípio que ele dá é o seguinte: a mentalidade conservadora adere ao costume, né, os costumes, à convenção e à continuidade. Eu acho que, voltando às Forças Armadas, eu não sou militar, é claro, tenho muitos familiares militares, tenho até um familiar que morreu na Guerra da Guiné, enfim, mas admiro muito a condição militar. Mas se há uma instituição que tem costumes, convenções e continuidade, são as Forças Armadas. Elas são um reflexo. Por isso é que a natureza das Forças Armadas é uma natureza conservadora, porque a instituição em si é uma natureza conservadora. Bom, ele diz o seguinte: a continuidade é uma forma de atar uma geração com a outra. Ora, na mentalidade conservadora, há um respeito natural aos mais velhos, um gosto natural àqueles que nos antecederam, que são mais velhos do que nós, e há uma harmonia entre as gerações. Vejam que na mentalidade revolucionária, não. Há um conflito contínuo das gerações. Bom, outra coisa importante, que é o respeito às instituições, não no sentido que nós vemos hoje em dia, que é uma deturpação do contexto das instituições, mas é o seguinte: todos os povos, no seu acontecer histórico, vão gerando instituições. É natural. Há instituições de tudo. Há muitas circunstâncias históricas que fizeram nascer instituições. Por exemplo, durante as cruzadas, em que muitos nobres iam para a Terra Santa e ficavam, às vezes, meses e anos fora de casa, nasceram instituições para reunir as esposas desses homens que tinham ido para a cruzada. Isso é uma instituição nascida de um costume, nascida de uma convenção. Bom, o organismo social é uma espécie de corporação espiritual. Esse também é outro ponto muito importante que ele chama a atenção. Existe não apenas o legalismo de uma norma a cumprir, mas existe uma afinidade espiritual numa sociedade. E é essa afinidade espiritual que é a matriz do comportar-se de modo conservador. A sociedade humana não é uma máquina para ser tratada mecanicamente. Não sei se perceberam o seguinte: hoje em dia a moda é o seguinte: 50% da população pensa de tal maneira, 27% pensa de tal maneira. Tudo é apresentado em números, tudo é apresentado em uma máquina. Mesmo a eleição, por exemplo, uma das coisas piores que existem, desculpem assim a franqueza total, são esses mapas que são feitos. Olha aqui, Nordeste é de esquerda, olha aqui, o Sul não é de esquerda. Isso é uma irrealidade. Isso é uma irrealidade. Eu vi uma vez um estudo feito por um matemático da Unicamp, em que ele pegava todos os municípios do Brasil e fazia uma gradação entre azul e vermelho. 100% azul, 100% vermelho. E depois, de 10% em 10%, ia havendo uma alteração de cores. Quando chegava a 50-50, né, era o vermelho e o azul misturados nessa proporção. E ora era um pouquinho mais azul, ora era um pouquinho mais vermelho. Quando se via o mapa, via-se que havia uma unidade no Brasil. Havia uma unidade no Brasil.
É claro que há estados que votam mais à direita, então, mas isso não mostra... Eu aqui, não sei se tem muitas pessoas aqui do Nordeste ou não, mas eu sou um grande defensor do Nordeste, eu sou um admirador do Nordeste. E eu acho que o Nordeste é uma das regiões mais falsificadas pela propaganda. Porque ali, quando a gente vai conversar com as pessoas, vê que muitas vezes a realidade não é o que a eleição apresenta sobre o Nordeste. Bom, bom, ele fala aqui de um princípio do pré-estabelecimento, ou seja, daquilo que veio antes, né? Os costumes imemoriais. Depois, aquilo que eu falei no início, o outro princípio que ele dá é o seguinte: o conservador, ele olha as coisas com prudência. E é quando ele diz o seguinte: a providência se move devagar, mas o demônio está sempre com pressa. Isso é uma realidade. O demônio está sempre com pressa porque ele quer destruir. A providência, inclusive nas relações espirituais com os homens, ela tem uma ação vagarosa. Vou lhes dar um exemplo assim, típico do que é não ser conservador. Por exemplo, esse negócio do Faustão. Então, o Faustão teve que fazer um transplante, não sei o quê, já sai todo mundo correndo para o Congresso para aprovar uma lei em que, no calor do acontecimento, para aprovar uma lei que faz todos os brasileiros automaticamente doadores dos seus órgãos. O que é isso? O que é isso? Um conservador jamais age assim. Jamais. Mas isso é típico da pressa do demônio, né? Como diz aqui o Russell Kirk. Bom, uma outra coisa muito interessante é o seguinte: cada vez mais nós vamos vendo que as sociedades tendem à uniformidade. Ora, a mentalidade conservadora é o contrário. Vamos imaginar que nós quiséssemos que um amazonense tivesse o mesmo estilo de vida que um gaúcho. Isso é completamente uma normalidade. Porque o estilo de vida do amazonense nasce das condições geográficas, do clima, das condições hereditárias, enfim, muitas coisas, da cultura, da própria... do que se come, enfim, tudo isso forma uma mentalidade própria. E nós temos que ver que existe uma unidade no Brasil com essas variedades todas. Aliás, eu volto a dizer o seguinte: um dos meus entusiasmos com o Brasil é exatamente esse. Como é que um continente consegue ser tão unido? E digo já aqui, assim de passagem, acho revoltante aqueles que querem separar o Brasil, que querem destruir a unidade do Brasil. O Brasil tem esse dom, que é essa unidade, nessa variedade imensa. Agora, vejam o seguinte: tudo o que o Estado quer, o Estado socialista, é uniformizar as pessoas. Tudo. Tirar-lhes as características e uniformizar as pessoas. Em que a liberdade individual vai desaparecendo e o Estado, no sentido próprio da palavra, vai se tornando totalitário. Bom, outra coisa que é uma divergência entre a mentalidade conservadora e a mentalidade liberal. É o seguinte: o conservador, como ele diz aqui, considera a natureza humana imperfeita. Ele não acha que, por exemplo, o nosso pensamento é infalível, que tudo aquilo que nós raciocinamos é infalível, tudo o que nós fazemos é infalível. Não. A natureza humana é imperfeita. E, por isso, a ordem social perfeita é uma utopia. Ela deve tender à perfeição, mas é preciso entender que vai haver misérias humanas, que vai haver práticas de pessoas que claudicam na moral. Isso tudo é inerente à natureza humana. E é preciso não querer
eu às vezes se diz de um político o seguinte: nossa, esteve na Câmara e não aprovou nenhuma lei. Tenho vontade de aplaudir. Eu tenho vontade de aplaudir. Puxa, porque as pessoas acham que qualquer coisa tem que ter uma lei. Não. Não. O homem tem o seu trato. Por exemplo, numa família bem constituída, é claro que nem todas as pessoas da família vão andar sempre de modo reto, mas isso se ajeita dentro da família. Por quê? Porque são seres humanos que sabem que não são indefectíveis, cuja natureza humana erra, mas também tem o amparo dos outros, tem a correção dos outros, tem a ajuda. Por exemplo, às vezes uma pessoa por ser uma pessoa imperfeita, faz um mau negócio e lança a família numa situação difícil. Virão outras pessoas e o ajudarão. Então, não precisa de uma lei. Não precisa de uma lei. É isso que o Russell Kirk diz aqui. Por isso, dizer aqui uma outra coisa. Tudo o que podemos esperar razoavelmente é uma sociedade que seja sofrivelmente ordenada, justa e livre. Ou seja, nós devemos buscar a justiça, nós devemos buscar a liberdade, nós devemos buscar a ordem, mas sem a ilusão de que não haverá injustiças ou de que não haverá abusos, etc. Mas tudo deve tender a uma perfeição. Se os baluartes tradicionais de instituição e moralidade de uma nação forem negligenciados, nós daremos curso ao impulso anárquico. Ou seja, nós estaremos diante do caminho da anarquia. E vejam que o caminho da anarquia é totalitário. Porque a anarquia é totalitária. Quando a pessoa faz valer o seu capricho, e desconsiderando os princípios da ordem e da moralidade, nós estamos a caminho de um totalitarismo. Vejam que, por exemplo, os argumentos que são usados, desculpem estar dando sempre o exemplo do aborto, mas é como isso está muito vivo, e eu tenho acompanhado isso, e tenho isso muito presente, mas os argumentos que são dados pelo partido do PSOL para aprovar o aborto é um mero capricho pessoal. Então, não se deve respeitar a Constituição na proteção à vida por um capricho pessoal. Agora, isso é o caminho da anarquia. E quem é a vítima? O inocente. Isso é um totalitarismo que vem exatamente desse sentimento anárquico. Bom, aqui vem um outro ponto que eu vejo que poucas vezes, ou pelo menos não com a frequência que deveria ser tratado, é o ponto seguinte. É preciso estar convencidos do seguinte: liberdade e propriedade são dois conceitos que estão juntos. Como eu disse, o professor Plínio Corrêa de Oliveira escreveu muitos livros defendendo o direito de propriedade contra a reforma agrária, contra a reforma urbana, empresarial, etc. Mas esse princípio é o seguinte: se o homem é livre, nasce livre, ele tem as suas aptidões, tudo aquilo que ele fizer com as suas aptidões é dele. Tudo aquilo que ele for legitimamente pegar é dele. Ora, se o direito de propriedade é cerceado, a liberdade também é cerceada. E essa ligação entre liberdade e propriedade é muito importante. Inclusive, há muitos documentos pontifícios de papas que falam disso. O Papa Leão XIII usa uma expressão muito interessante. A propriedade
é o salário acumulado. Se uma pessoa trabalha mais do que ela necessita, ela vai ter um salário correspondente ao que ela trabalhou e ela não gasta tudo. Depois, com aquele salário, ela vai comprar coisas que são a propriedade dela. Agora, se ela é coartada de comprar a sua propriedade, ela não tem liberdade. E ela não tem liberdade diante do Estado, que é o que a gente vê nos Estados comunistas, como Cuba e outros. Não há propriedade, não há liberdade. Pronto, ele fala aqui também de um outro princípio, que é ser contrário à padronização, não é? E ao coletivismo. Bom, outra coisa é o seguinte, ele diz uma coisa que eu acho muito importante, que é o conservador considera que o poder deve ter amarras, que o poder deve ter limites e considera que as paixões humanas também têm que ser controladas. Porque se nós ficarmos ao capricho das paixões humanas, nós temos um Estado totalitário, um Estado que faz aberrações, um Estado que trata os seus cidadãos como se fossem propriedade dele. Bom, um Estado que chega a praticar as aberrações que nós vimos, por exemplo, no comunismo e no nazismo nos campos de concentração, em que se faziam até experiências humanas, médicas, etc. Por quê? Porque as paixões humanas estavam desregradas. Portanto, tem que haver um controle sobre o poder e sobre o poder também sobre a personalidade humana, como ela tem defeitos, ela tem que ser contida. E por isso é que, nesse sentido, é preciso forças da ordem, por exemplo. Por quê? Porque nem todos os indivíduos vão respeitar isso, e aqueles que desrespeitam, para preservar a sociedade, é preciso haver uma contenção desses indivíduos. Bom, e ele diz que o último princípio é o seguinte: o pensador conservador compreende que a estabilidade e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliáveis numa sociedade robusta. Bem, eu acho que isso é uma coisa que é altamente compreensível. Nós mesmos, nós indivíduos, ao longo da vida, estamos tendo mudanças. Mudanças, inclusive, inerentes à idade, às condições de trabalho, essas coisas todas. É claro que ninguém é fixo, mas tem que haver uma estabilidade junto com a mudança. Uma vez mais, se me permite, eu vou dar o exemplo das Forças Armadas. Imaginem que as Forças Armadas, ao longo dos tempos, elas vão ter mudanças. E no outro dia eu falava com um general que estava me explicando, por exemplo, quando as Forças Armadas eram influenciadas pela doutrina alemã, depois da doutrina francesa, depois da doutrina militar americana. Isso foram mudanças. Mas agora imagine o seguinte, que uma pessoa dissesse o seguinte: olha, as Forças Armadas agora precisam mudar, então acaba com tudo e começa de novo. Não, espera aí, isso não pode ser assim. É preciso haver uma estabilidade. É preciso haver, a mudança tem que ser feita dentro da estabilidade e com todos os outros princípios. O respeito aos costumes, os respeitos a todos esses princípios que foram dados aqui. Bem, eu acho, Coronel Amaro, que eu talvez já falei demais aqui e acho que a minha exposição está encerrada. Se eu estou aberto a objeções, a perguntas, ao que acharem melhor. Professor, muito obrigado pela sua apresentação. É uma pena que tem que ter um fim, né? Porque estava sendo
muito prazeroso escutar e poder receber esse tipo de conhecimento que muitos de nós, às vezes, não têm assim, a oportunidade de ter tecnicamente, assim, de uma forma tão didática, apresentada. Nós temos uma noção empírica do que é o conservadorismo, mas nos falta muito desse conhecimento técnico, dessa visão técnica, vamos dizer assim, mais didática mesmo, né? E eu aproveito, professor, a sua presença, até para iniciar agora assim, as perguntas, né, a fase de perguntas, já que o senhor nos deu essa oportunidade tão graciosamente. E eu gostaria, professor, o senhor comentou, né, que o Brasil se manteve um grande continente, né? E aparentemente assim cumprimentando os brasileiros por esse feito. Ora, professor, o senhor sabe que nós não devemos isso ao Brasil, né? Quem nos legou esse imenso continente foi Portugal, e a forma extremamente competente que os portugueses tiveram de defender as nossas fronteiras em diversos combates, até combates desiguais com holandeses, com franceses, outras potências. Enfim, o senhor conhece a história melhor do que eu e nós devemos muito isso aos portugueses. E Portugal tem sido a nossa pátria-mãe, o nosso exemplo. Às vezes a gente dá maus exemplos um pouco antes, foi no caso da República, nós proclamamos a nossa um pouco antes do que Portugal, servimos aí de mau exemplo, talvez, mas, enfim, as nossas histórias, elas estão sempre, de uma certa forma, unidas. E o Brasil, nesse momento, infelizmente, nós não temos um partido que represente os ideais conservadores. Nos falta muito isso. Existe um partido no Brasil, que eu diria assim, que é bem alinhado com a sua doutrina, e, infelizmente, esse partido é de esquerda e atualmente está no poder. E ele é tão bem alinhado com a sua doutrina que deveria já ter sucumbido, mas conseguiu aí ressurgir das cinzas. E Portugal, me parece que agora está tendo um partido que representa bem esses ideais. Eu aproveito aí o seu conhecimento de dois continentes e eu pergunto como que o senhor vê o movimento do Chega em Portugal, se o senhor acha que ele tem condições de representar os ideais conservadores lá naquela nação, e se teria condições também de vencer essa tradicional predisposição portuguesa ali a partir do 25 de abril, de ter governos mais alinhados com a esquerda. Olha, para responder essa pergunta, eu diria o seguinte: é preciso entender o processo que está acontecendo na Europa. A Europa, nós falamos aqui da mentalidade conservadora do brasileiro, vamos passar para a Europa. A Europa tem tradições muito profundas. Quando se vai, por exemplo, falar com uma pessoa do povo, por exemplo, em Portugal, na Espanha ou na França, até o modo de cumprimentar, eu estou dizendo uma pessoa do povo mesmo, às vezes uma pessoa analfabeta, vê-se que ali existe uma riqueza de uma tradição profunda. Bom, nós estamos assistindo na Europa a um verdadeiro processo de destruição dessas tradições, mas uma coisa sistemática. E isso está gerando uma revolta profunda nas populações europeias, inclusive com os comportamentos, por exemplo, de costumes. Por exemplo, na Itália queriam proibir fazer pizza com forno a não sei o quê. Em Portugal, eu vou lhes contar aqui uma coisa, não sei se todos conhecem isso, mas é uma tradição muito portuguesa. No inverno, nós comemos castanhas na rua. Nós passamos na rua e tem uns vendedores de castanhas que têm um braseiro e assam as castanhas ali. E nós compramos as castanhas. E o que era tradicional? A pessoa que vendia as castanhas tinha uma lista telefónica, arrancava a folha da lista, fazia um conezinho e punha as castanhas lá dentro e dava para a pessoa. Bom, isso era uma coisa de barro.
tudo isso foi proibido. Não, agora já não pode ser mais de barro, porque não sei o quê. Como se gerações e gerações não tivessem comido castanhas feitas num fogareiro de barro. E assim, todas as coisas mais pequenas vão sendo agredidas. E todos os costumes, por exemplo, eu tenho a minha família tem muita gente ligada à agricultura e ao campo. E ainda outro dia estava conversando com um primo meu, e ele dizia o seguinte: as aberrações que a União Europeia impõe aos agricultores nos países são coisas assim inimagináveis, e tudo isso gera uma indisposição muito grande. Ora, o Chega, como outras agremiações políticas em outros países, o Chega começou a representar propriamente a reação que vai se formando na sociedade. Uma espécie de sentimento de inconformidade. Um sentimento, eu estou vendo aqui o coronel Gerson, e algumas pessoas, eu não sei se ele ou não, mas eu vi que algumas pessoas que às vezes participam das lives vão estar em Portugal, até num congresso que vai haver, promovido por pessoas que têm relações com o Chega também, porque afinal de contas, como diz o Essa de Queiroz, em Portugal todos nós somos primos, né? Porque o Portugal é tão pequeno que todos nós nos conhecemos e todos nós somos primos. Mas, voltando, então o Chega, ele está representando isso. E ele está representando também um sentimento profundo, que é o seguinte: assim como o senhor disse que o Brasil devia, em boa medida, aos portugueses, toda essa unidade, os portugueses também têm um sentimento muito forte deles terem sido aqueles que desbravaram os mares, terem sido aqueles que levaram a fé a lugares longínquos da terra, e isso tudo está sendo vilipendiado. Isso tudo está sendo vilipendiado. Então, digamos que as pessoas estão amarfanhadas por todos esses processos. E o Chega hoje é um partido que está dando eco a isso. Nós lhe chamamos de professor porque nós estamos acostumados com seus ensinamentos, que são sempre de alto nível. O senhor tem a certeza que o senhor está muito acima da quase totalidade dos professores brasileiros em todos os níveis. E esse seu trabalho, esse ensinamento que o senhor passa, é muito importante, e hoje nós tivemos uma amostra muito grandiosa disso, e eu lhe agradeço de coração essa sua gentileza, essa sua generosidade de vir compartilhar o seu conhecimento conosco. Como eu lhe disse, no princípio das nossas palavras, nós somos poucos, ainda pretendemos crescer não apenas em número, mas também em importância, mas estamos nos unindo aí nesse esforço de recuperar o nosso país. Nós temos a noção de que o sacrifício que será necessário e também o esforço são enormes, uma vez que nós lutamos contra forças muito poderosas, capital estrangeiro imenso, que deposita aqui no Brasil os seus interesses nefastos, e hoje nós já vimos que o Supremo Tribunal Federal, que é agente desse capital internacional, mais uma vez legislou e a respeito do marco temporal, derrotou o marco temporal por 9-2, e isso demonstra o nível de insegurança jurídica que nós, infelizmente, vivemos. E contra isso tudo, nós estamos somando aí os esforços para recuperar o nosso país e agradecemos a sua colaboração hoje. Muito obrigado, professor, uma boa noite, senhor, e a palavra é sua agora para a sua despedida. Coronel, eu só quero agradecer a generosidade, o convite, a possibilidade de estar aqui. Disse isso no início, fico muito contente de ver que há grupos assim, não é, se articulando para estudar, para analisar, para debater. É uma coisa que falta no nosso país, é o debate.
né? O debate de ideias falta no nosso país, fala-se tanto em democracia, falta o debate das ideias. Então, isso tudo existe aqui, nesse grupo, e eu dou-lhe os parabéns, Coronel Amaro, por o senhor manter assim firme esse grupo. Espero e desejo que vá crescendo cada vez mais, e também lhe digo o seguinte: tenha convicção de que os esforços de todos nós não serão inúteis, e nós haveremos de resgatar o Brasil, e o Brasil voltará a entrar no caminho de grande nação que ele tem que ser e que será no futuro. Muito obrigado, professor. Uma boa noite ao senhor. Senhor Sepúlveda, só uma palavra. O senhor está ouvindo? Estou ouvindo. É bem rápido. O senhor conhece Nelson Rodrigues? Ele Conheço. É um dramaturgo. Ele dizia que o brasileiro é um peixe de profundidade. Os peixes da profundidade. Ele é cego, porém tem luz própria. Então, eu queria só dizer isso para o senhor, que eu percebi no senhor assim, um afeto e um amor, a demonstração. O senhor, o senhor é mais do que fã. O senhor fala com uma pessoa que, com certeza, o senhor não é brasileiro, mas o senhor demonstra um amor pelo nosso país muito maior do que muitos brasileiros que a gente conhece. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Amaro, eu sei que já terminou, mas eu queria só fazer um ponto aqui com o professor Sepúlveda. E desculpe insistir com lhe chamar professor, mas é porque a minha passagem na Jovem Pan, poucas pessoas sabem, mas eu fui desafiado a comentar sobre política. E eu fui buscar minhas referências, e fui buscar, e por incrível que pareça, professor, nunca lhe falei isso, mas eu vi as suas palestras do Brasil Paralelo, os seus debates em vários canais, para conseguir tentar me inserir dentro de um debate onde eu queria expressar o meu ponto de vista conservador e não conseguia achar ancoragem, porque eu tinha minha cosmovisão cristã e precisava entender como é que eu ia juntar a minha fé a um debate político. Eu queria dizer para o senhor, sem o senhor saber, foi referência para mim, muitas vezes, para mim e para o Roberto Mota também. Um dia eu lhe conto essas histórias, porque nós debatimos as suas ideias. Muito obrigado mesmo. O senhor, às vezes, não tem percepção, mas as suas ideias reverberam em áreas e campos que o senhor não pode nem imaginar. Muitíssimo obrigado.